Olá, desejo luz e paz nos corações e hoje eu os convido para que a gente faça uma reflexão sobre a importância, a necessidade e o valor do silêncio no nosso dia a dia. Eu sou Karine do Cacá Atelier e desejo boas-vindas a vocês inscritos e visitantes. Bem, já que o assunto é silêncio, eu quero pedir para vocês que deixem aqui nos comentários qual é a tua relação com o celular, a internet e a televisão. Por que eu pergunto isso? Porque no nosso dia a dia nós estamos tão focados nessa tecnologia que nós não abrimos espaço para o nosso silêncio. Nós não abrimos espaço para a nossa voz interior se manifestar. O mundo, ele está muito competitivo, as coisas acontecem numa velocidade avassaladora e a gente acha que tem que estar sempre interagindo com tudo isso. Claro que você pode me dizer, Cacá, eu trabalho com essa tecnologia. Tudo bem, eu também trabalho com essa tecnologia, mas a gente tem que ter limite. A gente tem que se permitir silenciar. Por que silenciar? Porque no silêncio é que a gente encontra as respostas. Muitas vezes a gente age impulsivamente na solução de um problema e quando percebe, poxa, não foi a melhor solução, porque eu não parei 5 minutos para me concentrar naquilo que efetivamente eu tinha que resolver. Eu agi por impulso. E sempre que a gente age por impulso, na velocidade da luz, né, a gente tende a cometer erros. Então, pare 5 minutos antes de tomar uma atitude impulsiva. Busque no silêncio uma melhor forma para resolver as situações que a vida te coloca e para resolver as suas dores. Não prestamos atenção em nós mesmos. E a gente esquece que a gente é um ser humano. Charles Chaplin tem uma frase que diz: vós não sois máquinas, homens é o que vós sois. E aí, na questão homens, é na questão de ser humano. Quando a gente para e presta atenção para a gente mesmo, a gente se descobre um ser integral, um ser que merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito, porque a gente só vai estar 24 horas com a gente mesmo, com mais ninguém. E normalmente a gente não valoriza quem está com a gente 24 horas. A gente valoriza o político, o vizinho, o jogador de futebol, o mais sucedido, e esquece que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. E como que você vai se descobrir? Através do silêncio. Não é ficar surdo e mudo para tudo. Você pode silenciar estando ouvindo os ruídos da natureza, do dia a dia, do avião que passa, mas na sua essência, você está voltado para você mesmo. Quando eu pedi para você escrever aqui sobre a sua relação com o celular, a internet e a televisão, é porque hoje as pessoas dormem e almoçam e acordam conectados no celular. Tive recentemente uma experiência num restaurante, a mãe, o pai e a menininha, de 6 anos mais ou menos, almoçando. A menina almoçou com uma mão o garfo e com a outra mão no celular. E nem o pai nem a mãe disseram para ela largar o celular. Qual é a qualidade do almoço dessa criança? Qual é um dos primeiros presentes que os pais dão para os seus filhos? Ou um tablet ou um celular. E acham a coisa mais lindinha do mundo. Se você está com a família reunida na sala, cada um vai estar conectado com o seu celular, sendo assistindo um vídeo,
jogando um joguinho lá daqueles que distrai a mente, ouvindo uma notícia, mas ninguém nessa sala vai estar interagindo um com o outro, porque isso se tornou supérfluo. Meus filhos já sabem que se eles tiverem uma emergência aqui em casa, eles têm que ligar durante a noite, eles têm que ligar para o telefone fixo. E às vezes durante o dia também. Porque o celular, de noite, eu desligo ele literalmente da internet e do volume. Porque o meu sono não tem preço. Porque é durante o sono que eu vou fazer as minhas conexões mais profundas comigo mesma. É o momento em que eu liberto a minha alma, o meu coração, a minha mente para buscar respostas que durante o dia eu às vezes não encontro. A gente precisa aprender a se respeitar. A gente precisa aprender que a gente não pode, não deve, né, esquecer que a gente é mais importante do que qualquer outra coisa. Veja só, a natureza ela nos oferece elementos, né? A terra, a água, o fogo, o ar, o éter. Eu tenho uma conexão muito forte com o elemento água. E cada vez que eu estou em conexão com a água, que eu recebo uma voz na minha cabeça, digamos assim, eu respeito muito. Porque quando eu estou envolvida com a água, geralmente ou eu estou lavando uma louça, ou limpando a casa, ou tomando meu banho. Geralmente o que acontece? As pessoas fazem tudo correndo para ficar mais tempo sem fazer nada. Ou aprendam a ocupar esse sem fazer nada, olhando para vocês. Como que é o banho de vocês? A água limpa o corpo, mas a água também nos transmite mensagens. Também limpa as nossas dores. Quem nunca chorou no chuveiro? Quem nunca chorou no chuveiro? Por quê? Porque a lágrima também é água. A lágrima também é a expressão dos nossos sentimentos. E quando nós nos permitimos liberar esses sentimentos, a gente cresce como pessoa. A gente entra em conexão com as nossas raízes profundas. O nosso corpo é água. No útero materno, a gente está envolto no líquido amniótico, que é a água. E a gente está passando por cima de todos esses valores. A gente está esquecendo que a gente é gente. Que se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa, claro, ter um braço com a tecnologia, mas a gente precisa ter o outro braço com a nossa moral, com a nossa ética, com os nossos valores, com os nossos princípios. Tão esquecidos no mundo de hoje. A gente só vai conseguir andar numa linha reta se a gente estiver em equilíbrio. A gente só vai conseguir transformar a nós mesmos, porque ninguém transforma o outro, se nós estivermos em equilíbrio. Quando a gente era criança, a gente tinha liberdade para brincar. Hoje não. Tem uma música chamada Horizontes que eu gosto muito, que diz: jogar bolita e pular fogueira. Eu e os meus irmãos, a gente jogava bolita, que é bola de gude. A gente brincava de amarelinha. A gente andava de bicicleta. Jogava peteca. A gente brincava de guerrinha de mamona. E eu adorava jogar as mamonas no cabelo da minha irmã, que minha irmã tinha o cabelo comprido. E aquilo ficava engruvinhadinho ali, sabe? Eram brincadeiras de criança, saudáveis. A gente brincava de esconde-esconde, polícia-ladrão. No recreio da escola a gente jogava caçador. Porque eu sou do tempo antigo, eu sou de um tempo que não tinha internet. Eu sou de um tempo que a televisão tinha programação limitada, das 6 da manhã às 22 horas ou 23 horas. A gente assistia National Kid e depois a gente reunia a gurizada da rua para brincar de National Kid. Hoje não. Hoje as crianças têm um celular, um tablet e os pais acham maravilhoso. Sabe por quê? Porque os pais não precisam se preocupar em dar atenção, em conversar, em acompanhar uma tarefa de escola, em saber com quem seu filho está interagindo. Nós estamos perdendo o melhor momento das nossas vidas. Claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa se sustentar, mas a gente tem que ter um discernimento
Façam uma experiência. A partir de hoje, durante 7 dias, desliguem literalmente seus celulares à noite. Antes de dormir, busquem na televisão uma programação relaxante. Tome uma xícara de chá antes de dormir. E durante esses 7 dias, acompanhem a qualidade do seu sono. Não precisam contar para ninguém. Contem para vocês mesmos. Quais as conexões que vocês fizeram com vocês mesmos durante esses 7 dias? Quais as angústias que vocês libertaram? Quando levantarem, que vão no banheiro fazer sua higiene, conversem com vocês na frente do espelho. Quem é que dá bom dia para você mesmo? Muito poucos, porque a gente não se valoriza, a gente não se respeita, a gente acha que a gente é mais um. Não. A gente é a principal pessoa na nossa vida. Tem um amigo meu que diz: primeiro Deus, depois eu. Isso não é egoísmo. Isso é respeito. Eu não vou esquecer do próximo, mas o próximo, ele é próximo, ele não é eu. Se eu não estiver bem comigo mesma, eu não vou enxergar o meu próximo. Eu não vou poder estender a mão para o meu próximo. Então, no silêncio, nas vozes das suas cabeças, escutem aquilo que o seu coração está querendo dizer para a sua alma. Eu tenho certeza que dentro de cada um, de mim, de você, de nós, a alma está gritando para ser feliz. E a gente só vai poder ser feliz se a gente respeitar o nosso silêncio, a nossa voz interior. E que a gente possa abraçar a gente mesmo com carinho, com respeito e com muito amor. Olha só, o chazinho é o meu companheiro de antes de dormir. Quando eu desligo o celular, eu faço uma xícara de chá bem quentinha e é o meu momento relaxante. Porque o chá, ele vai te trazer um acalento para o corpo, vai aquecer o teu corpo, principalmente agora nesses dias frios do inverno aqui no sul. E parece que o frio tá meio generalizado, né, no Brasil. Então, um chazinho relaxante, ele vai aquecer o corpo e o coração. Eu não dispenso a minha xícara de chá antes de dormir. Quanto à minha paixão por retalhos, vocês que já são inscritos do canal, já tem outros vídeos ali onde eu falo dos retalhos, né? Eu amo trabalhar esses pequenos, grandes tesouros. E quando eu construo esses tecidos únicos, exclusivos com tesouros, eu vou armazenando eles numa caixa. Quando eu estava confeccionando essa série de azuis, eu escutei que eu poderia confeccionar uma bolsa de retalhos com um bolso externo para que desse mais espaço para a gente armazenar nossas coisas, né? Porque mulher sempre tem um monte de coisa dentro da bolsa. Gente, eu não sabia fazer bolsa. Eu não sabia colocar um bolso externo na bolsa. E aí sim, profissionalmente, eu recorri aonde? A tecnologia, à internet, ao YouTube, para que eu fosse aprender aquilo que eu precisava construir. Mas em que horário, Cacá? No meu horário que eu destino ao meu trabalho. Não no horário que eu destino à minha conexão com o meu eu. E eu assisti várias aulas.
de várias profissionais, várias dicas. E qual não foi a minha surpresa quando eu consegui colocar o bolso externo nessa bolsa, que eu digo que foi a primeira bolsa construída, confeccionada, costurada 100% por mim. Eu comigo mesma. Eu precisei estudar e eu desenvolvi essa peça. E ela vai ser única. Ninguém vai ter uma bolsa igual a essa. Pode ter do mesmo modelo, mas com o mesmo tecido, não. Por quê? Porque além de eu ter usado tecidos exclusivos, eu coloquei aqui, que antigamente a gente chamava de grega, hoje eu não sei como é que chama, né? Uma grega que veio da caixa de tesouros da minha mãe. Então, essa grega aqui, ó, ela deve ter seguramente uns 50 anos. Então, ninguém vai ter essa grega aqui. E ela me trouxe a memória, a honra, a gratidão da minha ancestralidade materna, a quem eu muito honro e sou muito grata. Cacá, eu quero ver a frente da bolsa. Olha, a frente da bolsa também tem a grega da minha mãe. São pequenos detalhes que valorizam essa peça. Tecidos únicos, exclusivos, unidos um a um, valorizando a nossa sustentabilidade do planeta e pequenas decorações que são mini fuxicos cortados com uma moedinha de R$1, aplicados manualmente como decoração dessa peça. Então, isso tudo foi construído no meu silêncio, no ponto a ponto da minha máquina de costura, aonde muitas vezes eu costurei sozinha, no silêncio mesmo, só ouvindo a minha máquina de costura, e outras vezes eu costurei ouvindo músicas que elevassem a minha alma, a minha autoestima, que me trouxesse uma conexão profunda com o meu lado criativo. Outras peças que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, essa árvore de Natal. Olhem que fofa. Também é criação minha. Claro que são técnicas que eu aprendi, mas eu desenvolvi isso na minha cabeça, com as vozes da minha cabeça. E olhem que decoração bonita que ficou. O verso tem um ganchinho para pendurar na porta e um Papai Noel. Essa peça aqui, por exemplo, um lado ela é retalhos, pequenos retalhos unidos, que foi um desafio que eu fiz com 3 alunas do curso da Bia Abdala. Eu sou, com muita honra também, uma das madrinhas dos cursos da Bia, e a Bia nos desafiou a criar uma peça onde a gente pudesse confeccionar em grupo, e aí entra a internet. As minhas alunas, uma mora no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. E a gente construiu juntas essa peça aqui. Desse lado com retalhos e desse lado com tecido único. Aonde simboliza as 4 amigas unidas por uma folha e os 4 corações, independente de onde a gente está, unidas. Então, a internet, o celular, o YouTube tem seu valor? Claro que tem. Mas a gente tem que ter momentos.
né? Momentos de dia e de noite, momentos de trabalhar e momentos de descansar, momentos de agir e momentos de silenciar. Essa outra peça aqui também são retalhos e quilts que a gente aprende também através de estudos, né? Então, gente, tudo tem seu dia e sua hora. Principalmente se eu não tivesse bem comigo mesma, se eu não tivesse em paz comigo mesma, eu não conseguiria sentar na máquina de costura e fazer esses quilts detalhados aqui, ó. Corações, flores, mini plumas, linhas retas. Eu não conseguiria, porque eu estaria num momento de angústia, de agitação, de ansiedade tão grande que eu não ia conseguir me permitir executar essa peça. Então, quando eu digo assim, trazendo agora para a costura, né? Para a costura criativa, quando a gente costura, a gente cura a nossa alma. Porque a gente tem foco, a gente tem determinação, a gente tem um olhar voltado para aquilo que a gente está fazendo. A gente entra em conexão, a gente faz uma viagem e a gente cria, e a gente cura, e a gente se descobre maior do que a gente imaginava. Não maior em relação ao outro, mas maior em relação a gente mesma. É um passinho à frente a cada dia, um despertar a cada dia, uma descoberta a cada dia, uma transformação. Eu acho que é esse o grande desafio que a vida está nos colocando agora. Nos transformarmos em seres melhores. Porque a competitividade é tão acirrada que a gente um dia vai perguntar: para que tudo isso? Por que eu corri tanto? Por que eu busquei tanto algo que não me pertence, que pertence ao mundo? Porque quando eu não estiver mais aqui, tudo isso vai ficar para trás. E eu só vou levar comigo aquilo que eu sou. Aquilo que está guardado no meu coração, na minha essência, na minha jornada, na minha história de vida. Esse coração aqui, ele foi confeccionado também num desafio da Bia. E ele é todo de mini tecidos. Mas em cada tecido desses aqui, vocês podem ter certeza que tem um pouquinho da minha história. Eu posso contar para vocês o que eu fiz com cada um desses tecidinhos. Porque a costura tem memória. A alma tem memória. A nossa essência tem memória. E é esse chamado que eu quero... Chamado não, é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. O que a sua alma, o seu coração vai deixar de memória para aquelas pessoas que convivem com você hoje. E o que o seu coração vai levar como memória consigo mesmo quando você fizer a grande viagem. Agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até aqui, neste momento de reflexão e de muita gratidão. Um beijo carinhoso em cada coração, que Jesus continue nos iluminando com suas palavras, com seus ensinamentos cada dia mais. Minha eterna gratidão. Namastê.